E aí, meu povo, você que está se preparando para o concurso do TJ Rio de Janeiro, a partir de hoje nós teremos um curso gratuito sobre a organização judiciária do Estado do Rio de Janeiro. A lei de número 6.956 de 2015 estará em jogo nas nossas discussões, artigo por artigo. E nós vamos começar a pensar como examinador. Quais palavrinhas de determinados artigos podem ser alteradas, substituídas, omitidas, suprimidas para confundir o candidato? Essa análise que nós faremos para que nós possamos ter uma maior atenção nesses pontos. No vídeo de hoje, nós falaremos dos artigos 1º ao 3º da Lei 6.956. Preparados? Bora lá! O artigo 1º é muito simples, pouco provável ser cobrado em prova. Diz o artigo 1º que esta lei vai dispor sobre a organização e a divisão judiciárias do Estado do Rio de Janeiro, bem como também normas gerais de administração e funcionamento do Poder Judiciário. Ou seja, o artigo 1º traz o conteúdo, o que será objeto desta lei que nós estudaremos a partir de hoje. O parágrafo único já tem aqui um ponto relevante. Pense só como examinador. Fica vedada a extinção ou desinstalação quando se tratar de vara única. Então, o que o examinador pode trocar aqui? Ah, professor, eu acredito que ele pode trocar a palavrinha vedada por permitida. Muito bem. Então, lembre-se, é vedada a extinção ou desinstalação quando se tratar de vara única. Então, vamos começar a pensar aqui como examinador. Já o artigo 2º fala sobre pontos importantes, dizendo a respeito da independência do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o Poder Judiciário do Estado do Rio exerce com independência, a sua função jurisdicional, a sua função de dizer ali o direito, e tem garantias de autonomia que se permeiam em autonomia administrativa, organização interna e financeira, devendo sempre observar a Constituição, a nossa Carta Magna, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e as leis infraconstitucionais. Ok? Então, quais são as palavrinhas-chave desse caput do artigo 2º? Autonomia. Que tipo de autonomia é? Administrativa e financeira, certo? O parágrafo único prevê que todas as decisões judiciais e administrativas dos órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio são motivadas e os julgamentos públicos, exceto as exceções. Tá, então regrinha básica, as decisões judiciais e administrativas, precisamos grifar essas duas expressões, não são apenas as judiciais, não são apenas as administrativas, tanto as judiciais quanto administrativas. Todas elas são motivadas e os julgamentos dessas decisões são públicos. Tem exceção? Tem. Então, a Constituição da República pode apresentar exceções, respeitaremos essas exceções. Beleza? O artigo 3º, antes de passarmos para ele, quero convidar vocês a conhecer o nosso curso de 160 questões comentadas e inéditas sobre essa legislação específica para o TJ Rio de Janeiro. O curso é em PDF e vídeo, tá bem bacana, tá? Curso de questões, 160. Passe lá no meu site, é o www.eleitoralcombruno.com.br. Bem, quais são os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro? Aqui nós precisamos ter atenção. Temos o Tribunal Pleno, nós estudaremos cada um deles, tá? O órgão especial, temos ainda as seções especializadas, então, Tribunal Pleno, órgão especial, seções especializadas, que mais? Câmaras, juízes de direito, tribunais do júri, os conselhos da Justiça Militar, os juizados especiais e as suas turmas recursais, os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e os juizados do torcedor e grandes eventos. Dentre esses órgãos que nós apresentamos, que são 10, quais merecem destaque? Para estudos e questões de prova. Tribunal Pleno, no nosso curso de questões, nós daremos ênfase, claro, falaremos de todos, mas
ênfase maior ao Tribunal Pleno, aos órgãos especiais, aos juízes de direito, câmaras e seções especializadas. A esses 5 órgãos iniciais é o que merece destaque. Beleza? O parágrafo 1º do artigo 3º diz que o Tribunal de Justiça, por resolução, sempre que necessário para adequada prestação jurisdicional e sem aumentar despesa, grifemos aqui, pode alterar a competência, a estrutura e a denominação dos órgãos judiciários, bem como determinar a redistribuição dos feitos. Qual que é a palavrinha-chave desse parágrafo? Sem aumento de despesa. O que o examinador pode fazer? Houve aumento de despesa. Pode alterar? Gente, não pode ter aumento de despesa. Parágrafo 2º. Ficam mantidas as atuais competências dos órgãos julgadores que compõem o Poder Judiciário. Irrelevante esse parágrafo 2º. Probabilidade 0,00001% de cobrar em prova. Veja que eu não coloquei 0, porque se eu colocar 0 e cair, você vai falar assim, professor, você disse para não estudar. Nós estamos lendo aqui, né? Então, fique de olho. Parágrafo 3º também acho irrelevante, porque diz que o órgão especial, por resolução no prazo de 120 dias contados da publicação desta lei, vai consolidar as alterações de competência. Como é uma coisa transitória, que se encerrou já, né, bastante tempo, não vejo relevância. Ao quarto é importante. O presidente do TJ, no mês de dezembro, ó o marca-texto aqui, porque pode alterar, né? Pode ser janeiro, pode ser outubro. Então, em dezembro de cada ano, vai consolidar, em ato específico, as alterações de competência dos órgãos julgadores, determinadas pelo Tribunal Pleno e pelo órgão especial no período, e vai encaminhar o ato à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, olha, esse ato que é consolidado, a consolidação que se dá por esse ato das alterações de competência dos órgãos vai ser feita no mês de dezembro de cada ano, né? Pode ser feito no mês de dezembro de cada ano, e é encaminhado à Assembleia Legislativa, onde estão ali os deputados estaduais do Estado do Rio de Janeiro. Bem tranquilo, não é? Eu acho que essa pegada de marcar aqui com marca-texto aquelas palavras que podem ser importantes na visão do examinador ficou bacana. Dê o seu like, curta o vídeo, clique no sininho para receber os próximos, que nós vamos estudar artigo por artigo. Esse é meu compromisso com vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.